Você já ouviu aquela expressão, fulano se fez de bobo para viver? Certamente você já ouviu, sim. E você sabia que há um personagem bíblico muitíssimo importante que se fez de doido para poder se safar de uma situação muito difícil? Sim, esse foi um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, que estava em grande apuro, fugindo de uma perseguição implacável do rei Saul, que queria matá-lo porque o invejava, porque não suportava a ideia de que havia perdido o seu reinado e que Davi seria o seu sucessor e um homem segundo o coração de Deus. Então, com muito ódio, Saul sai ao encalço de Davi e querendo matá-lo a todo custo. E Davi, em uma de suas fugas, ele chega num pequeno país e é reconhecido pelos servos do rei daquele país. E então, para não morrer ali, para não ser identificado como o famoso Davi, que homem de guerra, poderoso, com muitas vitórias, ele se faz de doido, ele começa a babar, começa a lamber os portais das portas lá do palácio, e o rei Aquis, ele, quando vê aquilo, fala, não pode ser o famoso Davi. Ainda fica bravo, pergunta, será que não tem doido suficiente aqui no meu reino para trazerem mais um? E deixou o Davi de lado. Que situação, né? Tem gente que acha que a vida é difícil só para elas. A vida é difícil para todo mundo. A vida foi muito difícil para o rei Davi. Agora, o que eu mais me impressiona é um salmo que o rei Davi escreveu. O Salmo 34. Quando esse episódio aconteceu. Observe. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Esse é o versículo 1. O versículo 4 diz assim: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. O versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olha o que o rei Davi escreveu num dos momentos mais difíceis da vida dele. Mais difíceis. Um risco enorme que ele estava correndo e que ele sabia que somente Deus poderia livrá-lo. Será que nós não estamos assim? Será que não é dessa forma que nós nos encontramos? Convivendo com uma pandemia, convivendo com um vírus que está por aí, que ele pode nos infectar e desse contágio, isso pode se desdobrar
e pode acontecer tanta coisa. Será que muitas vezes nós não estamos em situações assim, parecida como a de Davi? E o que faremos? Morreremos de medo? Que atitude nós teremos em momentos assim? Que tal, meu irmão, minha irmã, meus amigos, em momentos como este, bendizer o Senhor em todo o tempo? Como fez Davi? Que tal o louvor ao Senhor estar nos nossos lábios nesse tempo todo? Que tal buscar o Senhor como Davi o fez e vê-lo acolhendo e livrando-o de todos os seus temores? Esta é a proposta de Deus para nós em dias difíceis, em dias como este. Deus não permite essas coisas acontecerem para desmaiarmos de temor e de medo. Deus permite essas coisas para dependermos dele, buscá-lo, exaltá-lo e termos experiências gloriosas do seu cuidado e da sua proteção. Olha o que Davi teve que fazer para não ser preso por um rei amedrontado que conhecia a fama dele. Ele se faz de doido, começa a babar, começa a lamber os portais das portas ali. Que situação vexatória, humilhante, mas foi a situação. Foi assim que Deus o capacitou a se livrar daquele rei naquele momento. A maneira como Deus vai nos livrar não interessa. O que interessa é o que Davi diz, por exemplo, no versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E os livra. Queria animar você, meu irmão, minha irmã, meus amigos, a ter esta certeza que Davi tinha nesse momento horroroso, de muita angústia, de muito risco. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Tenha esta certeza, meu caro, minha cara. Deus está cuidando. Mesmo quando as coisas nos parecem muito estranhas, Deus está cuidando, porque nós somos muito preciosos para Ele. Davi era o homem segundo o seu coração. E nós, o que somos para Deus? Se você já entregou sua vida para o Senhor Jesus, você é a igreja do Senhor Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Se você ainda não o confessou como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso. Faça isso para você ter a certeza que tem todo aquele que já o confessou. Mas este é o momento em que Deus tem nos permitido para louvá-lo, bendizê-lo, por causa da nossa dependência dele. Vamos orar? Pai querido, ajuda-nos a fazer como Davi em momento de grande angústia, buscar o Senhor e ter a certeza do seu cuidado e do seu livramento. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, meu irmão. Se Deus quiser, se Jesus não voltar essa noite, amanhã estaremos juntos mais uma vez. Um abração.